Bom dia a todos. Estamos aqui hoje com mais uma aula da nossa disciplina de Covid-19, dos programas de pós-graduação em Ciências Veterinárias e do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. E a gente vai estar aqui hoje com a professora Margarete Dalcomo. É uma grande honra para nós, da Universidade Federal de Lavras, recebê-la aqui para compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, da sua experiência acerca da Covid-19. A professora Margarete Dalcomo, ela possui graduação em medicina, é pneumologista e tem sido uma referência nacional ao enfrentamento à Covid-19. Então, desde março, aqui no Brasil, quando começamos os trabalhos, as investigações, a professora Margarete já se tornou uma referência importante para a nossa ciência, para a nossa pesquisa e para levar o Brasil à frente dos estudos que têm sido realizados com relação à investigação da infecção pelo SARS-CoV-2 e a Covid-19. Então, professora Margarete, é uma grande satisfação tê-la conosco. Agradeço a disponibilidade, o tempo, a consideração com a nossa universidade para compartilhar um pouco o tempo da senhora e o conhecimento conosco, dividindo isso que é tão importante hoje para o enfrentamento, né? A ciência, o conhecimento, a verdade, a técnica, para que a gente consiga enfrentar esse problema de saúde pública que atinge globalmente a humanidade. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Josiana, para mim é uma honra também, primeira vez que estou em contato, né? Eu conheço Lavras porque tenho queridíssimo amigo que é de Lavras, né? Eu não sei como se chama, quem nasce em Lavras, chama como? Lavraense? Rui Haddad, que é um grande cirurgião de tórax aqui no Rio, e a família toda de Lavras, então ele está sempre aí. Enfim, então eu conheço Lavras por razões afetivas, né? Nunca tive a alegria de estar aí, mas é um prazer estar na universidade e, como você disse muito bem, Josiana, compartilhar um pouco da vivência e das reflexões que eu tenho sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, conforme a Blenda me ensinou, vamos ver se vai dar certo. A gente vai estar aqui hoje nessa sala com o professor, com o estudante de pós-graduação, o Lucas, o professor Vitor e o doutor José Xerém. Então, no final, a gente faz uma discussão e traz as perguntas do chat, que vocês podem estar fazendo aí no chat, e ao final da apresentação da doutora Margarete, o Lucas vai reportar as perguntas para ela e a gente faz essa discussão. Então, o professor Vitor, que está à frente... Apareceu aí, Blenda? Ainda não. Blenda? Apareceu aqui. Apareceu? Apareceu. A gente sai agora e deixa a professora Margarete, e no final a gente volta com vocês. Ok. Acho que agora está, né? Bom, enfim, então vamos conversar um pouco, né, sobre isso e, evidentemente, eu terei todo o prazer em responder perguntas, se houver. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Pela Fiocruz nós somos obrigados a declarar nossos conflitos. Eu, nesse momento, desenvolvo como investigadora principal 2 ensaios clínicos, um que se chama Simplice-TB, pela Global Alliance, cujo objetivo é diminuir o tempo de tratamento de formas sensíveis e resistentes da tuberculose, e desenvolvo um ensaio de fase 3 contra placebo com a vacina BCG para a Covid-19. Né? Então, esses são os meus 2 ensaios clínicos desse momento. Né? Eu sempre tenho o cuidado, Josiana, de, sobretudo para os mais jovens, né, dizer que quando nós falamos do presente e do futuro, necessariamente nós temos que olhar o passado. E eu sempre coloco esse slide que acho muito ilustrativo, né? Essa é uma página da revista Science, que já existia no começo do século passado, logo após a gripe espanhola, né, em 1919. Todos sabem que a gripe espanhola foi uma grande epidemia do vírus da influenza, que matou 50 milhões de pessoas no mundo. E já naquela ocasião, isso é só para mostrar a vocês como o bom senso tem que prevalecer acima de qualquer outra coisa, né? Já se dizia, né, evitar aglomerações, proteger o rosto, né, quando você respira. Então, coisas muito óbvias, né, das que hoje nós definimos como as chamadas medidas não farmacológicas. A outra coisa que eu considero muito importante é entender o que é que nós estamos vivendo. Nós já passamos por várias epidemias, e a epidemia do SARS-CoV-2 ela é a terceira coronavirose epidêmica que nós vivemos. Só que as 2 anteriores, que foram o SARS-CoV-1, né, digamos, a primeira
de 15 anos atrás, e depois a MERS, em 2012, que ficou restrita ao Oriente Médio. Como costuma acontecer com as viroses respiratórias, elas desapareceram. Qual é a diferença da epidemia atual? Ela não vai desaparecer das nossas vidas, né? Eu costumo dizer que nós temos um corte, digamos, das nossas vidas, né, antes e depois, né, AC e DC, antes da Covid e depois da Covid, e esse vírus, né, cuja forma dessa tão bonita, né, que está nessa fotografia menorzinha, né, com essa coroa dessas proteínas que se chama proteína spike, né, que é através do qual ela se acopla à célula humana para se multiplicar em milhões de cópias. Essa é uma foto característica dos mercados chineses, que eles chamam os wet markets, e isso está na China toda. Eu conheço bem esses mercados, e é a primeira vez que nós vemos, nós tomamos um choque, assim, porque é uma questão cultural, né? Eles comem, né? Vocês estão vendo que esses morcegos são bem gordinhos, né? Isso é alimento, é proteína animal, muito frequente em toda aquela região da Ásia, né, na China, na Indonésia, esses mercados se repetem, e embaixo dessas mesas ficam gaiolinhas onde são colocados pequeninos mamíferos que foram o vetor de transmissão para, quer dizer, um vírus da cadeia animal atravessar a barreira e vir atingir os seres humanos. Isso é importante que todos entendam pela especulação que há hoje de que o SARS-CoV-2 eventualmente pudesse ter sido escapado de laboratório ou criado em laboratório. Evidentemente que isso já caiu por terra, e o que houve foi exatamente o que eu acabo de descrever, uma migração do mundo animal para o mundo humano. Ele foi rapidamente identificado, né? Então ele é um beta-coronavírus, né? Definido como SARS-CoV-2. Essa é a árvore taxonômica que foi publicada pela Nature logo depois que os chineses depositaram a cepa original, o que ocorreu muito rapidamente, né? Eu vou voltar, esse é o slide a qual eu queria me referir, né? Esse é o primeiro trabalho publicado na revista Lancet pelos colegas da China, que identificaram, então, uma descrição de todas as pessoas, né, de casos suspeitos nesse ambiente desses mercados. O primeiro caso identificado em 31 de dezembro de 2019, o mercado fechado, e 4 dias depois o genoma totalmente decifrado e depositado na OMS. E esse é o primeiro trabalho sobre manifestações clínicas desses pacientes que eles publicaram. E aqui eu me refiro justamente naquela página da Science, como nós devemos nos comportar frente a qualquer epidemia, né? Que é o que está faltando hoje no bom senso, digamos assim. Se nós aqui estivéssemos fazendo uma conferência sobre a história das epidemias, Josiana, eu forçosamente teria que dar exemplos de como os governantes nas epidemias do passado souberam controlar, não tendo, né, de 400 anos atrás, por exemplo, a grande peste negra bubônica, como os governantes foram inteligentes e usando medidas de controle sanitário, barreira sanitária, eles foram máscaras adequadas, né, aquelas máscaras bicudas que todo mundo se lembra, né? Enfim, o fato é que essas duas curvas mostram claramente que medidas de controle ditas não farmacológicas, elas realmente achatam a curva de transmissão, diminuem o número de casos e, sobretudo, poupam a capacidade do sistema de saúde. Então, foi exatamente o que não ocorreu no Brasil, né? Lembrando que toda essa retórica de que tem que deixar pessoas ficarem doentes para adquirirem imunidade coletiva, né, ou imunidade de rebanho, que é um termo erradamente usado, né? Imunidade de rebanho, para quem não sabe, é um termo da vacinologia, só se refere a percentual de população vacinada, né? Uma intervenção. Nós falamos em imunidade coletiva, e, evidentemente, não se atinge numa doença dessa morbimortalidade e letalidade, como a Covid-19, deixando as pessoas ficarem doentes. Absolutamente, o que nós deveríamos ter feito e fazer até hoje é exatamente um uso mais distanciamento físico, uso adequado de máscaras de boa qualidade, testagem massiva em todo o mundo. Isso foi exatamente onde o Brasil errou, de maneira que todos nós sabemos, né? A avalanche de publicação científica é realmente extraordinária, né? Então, se vocês forem entrar nos buscadores, né, de referência, né, como PubMed, por exemplo, vocês vão encontrar colocando Covid-19 entre todos os domínios, imunologia, clínica, ciência básica, genômica, remédios,
enfim, práticas de terapia intensiva, respiradores, vocês vão encontrar mais de 100 mil papers publicados até hoje, o que nos dá uma tarefa incessante de estudar essa doença, né? A outra questão que eu acho que é muito importante conceitualmente é entender o que é a Covid-19 como uma doença sistêmica e não como uma pneumonia atípica, que foi como ela chegou até nós nos primeiros casos, né? Rapidamente nós entendemos que ela era uma doença que eu chamaria bifásica, né? Caracterizada por uma fase viral inicial com grande carga viral, que se segue a uma fase dita inflamatória no final da primeira semana, que em geral, quando o paciente que vai piorar, piora, né, quando ele entra realmente, pela enorme capacidade trombogênica que a doença tem, ele apresenta comemorativos clínicos de maior gravidade, e esse é o momento, essa transição é que hoje inspira, digamos assim, todos os trabalhos que buscam ainda uma resposta terapêutica, né? A criação de anti-inflamatórios ou antivirais, ou associação de ambos, ou anticorpos monoclonais que vão atuar nessa transição da fase viral para a fase inflamatória, impedindo a piora do paciente. Esse é o grande objetivo dos ensaios de fase 2 e fase 3 que hoje se desenvolvem no mundo. A outra questão é que ficou muito claro, desde o início, né, que aquelas questões relacionadas a genótipo caíram por terra, né, isso não é muito importante, né, sem dúvida nenhuma a genética é muito definidora, nós sabemos da evolução para a gravidade maior, mesmo quando a pessoa não tem nenhuma comorbidade importante, sem dúvida a genética é que vai responder a isso, né, mas, enfim, ela é uma enfermidade longa, ela é bifásica e ela exige uma complexidade muito grande. E como nós entendemos a Covid-19 e migramos, então, daquela impressão de uma pneumonia atípica para uma doença sistêmica, né? A revista Nature publicou esse artigo ainda no primeiro semestre do ano passado, mostrando que realmente ela era uma doença que comprometia toda a microcirculação, não apenas a pulmonar, mas a cardiovascular, olhos, sistema nervoso central, rins, intestinos, quer dizer, e a Nature definiu como uma storm disease, né? Uma doença tempestuosa pelo grau de disseminação e comprometimento de todos os órgãos do corpo humano. E rapidamente depois ela foi definida, do ponto de vista patogênico, como uma endotelite, quer dizer, a Covid-19 é uma doença do endotélio, marcadamente, que é a partir da onde se liberam essa quantidade enorme de citocinas tóxicas, causando aquela tempestade de citocina que ocorre no paciente quando ele entra na fase inflamatória e que muitas vezes leva à morte. Então, a capacidade trombogênica da microcirculação, liberação de citocinas tóxicas ficou muito rapidamente claro e nós entendemos que precisaríamos otimizar algumas práticas para tratar esses pacientes. A outra coisa que chama a atenção, né, são as manifestações radiológicas variadas, né, com um padrão determinado, que é definido por percentual de comprometimento de vidro fosco. Esse também guarda uma divergência, digamos assim, não necessariamente a taxa de comprometimento pulmonar é aquela que define o paciente que vai para a ventilação mecânica ou não. Nós vimos pacientes com 70% do pulmão comprometido que sequer foram para a ventilação mecânica, ficaram em não invasiva e saíram. E hoje apenas estão cuidando das sequelas da Covid-19 ou da Covid longa, como nós chamamos, e nós vamos comentar isso em seguida. Então, o que nós, nesse 1 ano e meio de epidemia, né, descobrimos e nos decepcionamos, né? E não é 12, é 18 meses, né? Nos decepcionamos com todos os medicamentos que foram testados em remodelamento de fármaco, como vocês sabem muito bem, né, a começar pela cloroquina e hidroxicloroquina, né, que nós sabemos que, enfim, esse é um assunto encerrado, né, não há mais nenhuma controvérsia sobre isso, a ivermectina. Agora, de novo, né, essa semana saiu um trabalho mostrando que talvez, por ser barata, etc., mas uma justificativa muito frouxa e que, na verdade, não dá para colocar como defensável essa conduta, a nitazoxanida mais ainda, então isso caiu por terra. Os antivirais conhecidos como lopinavir e ritonavir, igualmente, no estudo Solidariedade, não mostraram vantagem,
e hoje nós temos os novos antivirais, como o Remdesivir, com uma ação muito restrita, né? O Remdesivir hoje está aprovado, inclusive, no Brasil, do ponto de vista regulatório, mas apenas com uma utilização muito restrita a pacientes graves em terapia intensiva, fora da ventilação mecânica. O Favipiravir é um antiviral também já conhecido e que tem sido também utilizado em remodelamento para a Covid-19. Entre as nossas redescobertas, nós reaprendemos, se eu puder dizer isso, né, a utilização e a valorização da anticoagulação corretamente feita nos pacientes, não que tenham marcadores inflamatórios alterados, mas que clinicamente estejam hospitalizados e que apresentem um grau de compromisso importante pela doença. Então, esses pacientes todos devem ser anticoagulados e hoje todo mundo tem protocolo para isso, né? A utilização de antibióticos cada vez é mais restrita, né? Nós temos muito cuidado, né? Essa utilização à larga e absolutamente arbitrária que foi feita da azitromicina no Brasil é desastrosa, né? Desastrosa, só resultou, não serviu para grande coisa, e resultou num aumento da taxa de resistência da azitromicina no Brasil, muito importante, como todos nós sabemos. O que é uma pena, porque a azitromicina é um medicamento muito usado para nós em formas graves de asma, ou mesmo em pacientes DPOC, ou mesmo em pacientes portadores de outras micobactérias, né? Outras questões que foram muito importantes foi a utilização dos corticosteroides, né? Todo mundo se lembra daquele trabalho seminal publicado pelos colegas da Inglaterra, com 4.000 praticamente pacientes tratados, né? 2 grupos comparados, né? Contra placebo com dexametasona, e ela foi o único fármaco que efetivamente resultou numa redução da mortalidade pela Covid-19. Então, é um demarcador digamos assim, de campo também nesse aspecto. A outra questão que eu acho que é muito importante todos sabermos é como nós investimos e aprendemos com as chamadas técnicas conservadoras de ventilação desses pacientes. Hoje nós intubamos muito menos pacientes, né? Nós usamos muito mais a posição prona, mesmo em paciente não grave, em casa, né? Nós ensinamos os pacientes a fazerem cursos de meia hora pronados, né, durante o dia, a utilização da ventilação não invasiva, oxigênio por máquina de catéter de alto fluxo, também passamos a usar mais. E hoje uma avenida, digamos assim, também tecnológica interessante, brasileira, é a questão da transferência de plasma de convalescente e o soro equino, num projeto coordenado aqui pelo Rio de Janeiro, pela FAPERJ, pelo professor Gerson Lima, que acaba de obter autorização da CONEP para testar em seres humanos. E hoje o grande desafio que eu considero que são as sequelas neurológicas que nós vamos comentar a seguir. E qual é o grande feito humano desse período, né? Além desse vasto conhecimento entre o que não se deve fazer e o que se deve fazer? Sem dúvida nenhuma, nenhum de nós, da nossa geração, nem os mais velhos, nem os mais novos, pensaram que em menos de um ano o ser humano fosse capaz de produzir, né? Se nós formos olhar, nós hoje temos 180 grupos estudando vacina para a Covid-19 no mundo, nós temos 42 vacinas em fase 1, 30 em fase 2, 31 em fase 3, como está nesse artigo aqui, e o fato é que nós já temos mais de uma dezena de vacinas aprovadas para uso clínico no mundo, né? Então, no momento desse artigo, havia 75 em clinical trials, hoje já tem 88 vacinas em clinical trials, né? Mas se nós pensarmos na questão da equidade, isso nos preocupa muito, porque, na verdade, esse dado é um dado real, né? 10 países já adquiriram 75% das vacinas disponíveis, o que é uma coisa que revela de maneira quase obscena, né, a desigualdade do mundo, né? Então, esses países que compraram e que têm doses excedentes, forçosamente terão que doar para os países que não têm, independentemente do mecanismo COVAX, feito pela OMS, que não está conseguindo dar conta, porque não tem vacina disponível por essa concentração e dificuldade de produção e concentração de compra, como eu lhes referi agora, né? E em termos de plataforma, vacinas e potenciais, o que nós temos, né? Nós temos hoje essas principais plataformas de vacina, né? As de ácido nucleico, como, por exemplo, as de RNA mensageiro, as vacinas da Moderna, a vacina da BioNTech Pfizer,
as vacinas de vírus inativado, como a vacina da Sinovac, usada aqui pelo Butantan, as vacinas de vetores virais, como a vacina da Oxford AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, a vacina da Janssen, a vacina da CanSino, a Sputnik. Todas essas vacinas são feitas, né, a nossa com adenovírus de chimpanzé, as demais com adenovírus humano, então todas elas já em fase já de começar estudos de fase 4, na verdade, né? Temos as vacinas sintéticas, a maioria delas ainda em fase pré-clínica, e as vacinas de proteína de subunidade, inclusive uma feita pela Fiocruz, né, no Instituto René Rachou, aí em Minas Gerais, que está em fase pré-clínica, né? E, finalmente, temos a vacina da BCG, que é uma vacina conhecidíssima no Brasil, de todos nós, porque a BCG é usada desde 1976 em recém-nascidos brasileiros para prevenir formas graves de tuberculose. Tem um racional pelo qual ela foi pensada em ser usada para Covid-19, pelo fato de que, como ela produz uma reação imunológica muito variada, ela pudesse, né, há alguns estudos em criança e adolescente na África mostrando que houve realmente uma proteção a outras viroses respiratórias, e o objetivo foi testar se isso se replicaria nos mais idosos. Foram feitos alguns estudos, não muitos, com N pequeno, revelando uma ação modesta de prevenção de outras infecções em faixas etárias mais idosas. Então, o racional produzido foi de que ela pudesse, pelo menos, atenuar as formas de Covid-19 em pessoas que adquirissem. Então, em relação às vacinas aprovadas, esses são os dados do primeiro trabalho da ChAdOx1, que é a nossa vacina AstraZeneca Fiocruz, né? São os dados de fase 1 a 2, quer dizer, mostraram anticorpos neutralizantes em todos os grupos testados, né? Esse é o estudo clínico de fase 3, que foi feito no Brasil, né, com 10 mil voluntários brasileiros contra placebo, alcançando taxa de proteção bastante interessante. Esse é o tamanho do estudo de fase 3, com quase 60 mil feito pela Janssen, pela AstraZeneca, e aqui o que foi encontrado nos estudos de fase 2, redução de 100% pelo menos de casos graves ou hospitalizações. A análise indica que a vacina foi eficaz já na primeira dose, né? Nos 2 regimes de dosagem, quando se testou aquela dose de 50%, como vocês sabem, né? A taxa de eficácia em estudo foi de 90% e de 62% no outro. Enfim, e esses são os dados da fase 3, essa digamos, o rosto de como a vacina está sendo produzida pela Fiocruz. Ela é de todas a vacina mais barata, portanto, em termos de saúde pública, não há dúvida de que a vacina da AstraZeneca é a mais desejada, é aquela que foi concebida nesse processo de transferência de tecnologia de maneira muito cuidadosa pela Fiocruz, e hoje a nossa intenção é que nós consigamos não apenas a independência do Brasil nesse campo, mas a possibilidade de prover vacina para os países da América Latina, aqui nossos vizinhos. Em relação à BCG, o objetivo do estudo, né, foi determinado um grupo de intervenção. A cepa que nós usamos é a cepa Denmark, da Dinamarca. Foi feito um grupo controle contra placebo, naturalmente. Nós terminamos a inclusão de voluntários, é só profissional de saúde, acima de 18 anos, então não foi testado adolescente, naturalmente, é todo mundo que está trabalhando. A nossa coorte brasileira tem características especiais em relação às demais dos 5 países, que são Alemanha, Inglaterra, Austrália, Holanda e Brasil, porque nós somos o único grupo de país com alta incidência de tuberculose, e, portanto, todo mundo que nasceu de 76 para cá é vacinado com BCG no Brasil, né? Então, nós estamos fazendo, paralelamente à vacinação e observação desses pacientes, estudos imunológicos. Nós já entramos na segunda fase para determinar marcadores de proteção nessas pessoas, né? Então, vamos estudar alguns fatores demográficos relacionados a outros fatores imunológicos e moleculares que poderiam eventualmente influenciar a resposta ou eventual proteção conferida, né? Aqui é só para que todo mundo tenha noção do problema das vacinas, né? Se por um lado é extraordinário, por outro lado é muito preocupante, porque nós somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta
e se nós somarmos todas essas tabelinhas aí, nós vamos chegar a 3 bilhões e um pouco menos de meio em 2021, portanto, fica claro que não teremos condições de vacinar nem um pouquinho mais de 30% da população no mundo, né? Uma questão que eu considero que é muito importante e relevante, né? Acabo de ter a bela notícia de que vocês estão fazendo sequenciamento aí em Lavras, isso me deixou muito satisfeita, é a genotipagem, sem dúvida, né? O Brasil está muito aquém do desejado, né? Nós sequenciamos muito pouco, né? Mas esse é um exemplo, né? Esse é um estudo feito pelo nosso colega da Fiocruz, Felipe Navega, que sequenciou a linhagem P1, que começou a disseminação em Manaus, junto com a professora Esther Sabino também, que é um grupo muito forte, que tem publicado muito sobre isso. Então, o Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, investir nos estudos de genômica para que nós conheçamos qual é realmente a disseminação no nosso país. A disseminação, transmissão, etc., né? As principais variantes, né? Todos vocês sabem que tem 2 tipos de variantes determinados pela virologia, né? As variantes chamadas de alerta e as variantes chamadas de preocupação. Então, hoje no mundo nós temos ainda, né, 4 variantes de preocupação, hoje definidos não mais pelos seus locais de origem, mas sim pelas letras gregas, né, gama, delta, alfa. Então, a primeira variante foi a variante do Reino Unido, né, com grande capacidade de disseminação, a segunda da África do Sul, a terceira brasileira, descoberta no Japão, mas cuja origem foi a Amazônia, e a quarta, a variante Delta, que é a variante indiana, sem dúvida nenhuma hoje o maior temor de disseminação pela sua enorme capacidade de replicação e disseminação que todos nós sabemos, né? Então, de novo, o Brasil sequencia pouco, né? Mais da metade do sequenciamento no mundo é feito no Reino Unido. Quanto mais o vírus circula, mais mutações ocorrem, né? O Brasil está propiciando as condições adequadas para o aparecimento de novas mutações, isso nos preocupa muito. Normalmente as variantes só se tornam dominantes, né? Isso está acontecendo no Brasil. A variante P1 ela é tão forte biologicamente que não permitiu, pelo menos até o momento, que a variante Delta entrasse, embora nós já saibamos que ela já está em território brasileiro, né? Já há casos, houve agora o primeiro óbito da variante Delta comprovado no Brasil. Em todas elas, os cuidados, de novo, as medidas não farmacológicas são fundamentais. Em termos de mortalidade, nós estamos bastante mal nesse cenário, né? A mortalidade no Brasil tem uma linha de tendência crescente, né? Ao contrário do resto do mundo, né? O Brasil, sem dúvida nenhuma, hoje, né? Depois da Índia, né? O epicentro da epidemia, e essa questão da mortalidade nos preocupa enormemente quando nós analisamos por regiões, né? A região sudeste, onde nós estamos, né? Que é essa linha azul marinho, né? Todas elas, se vocês jogarem uma linha de tendência, elas são verticalizadas, né? Então se espera um aumento da transmissão. E o que nós descobrimos também nesses 12 meses que nos dá um alento, né? Até escrevi o meu artigo que está no Globo, no jornal Globo de hoje, sobre isso, são os novos antivirais que têm sido testados, né? Como o Favipiravir, o Molnupiravir. Nós vamos começar agora um estudo de fase 3. O Molnupiravir é um antiviral que permite o uso por via oral para caso moderado, não internado. Então, isso é um negócio realmente assim, muito promissor, que nos deixa muito animados, né? Ao contrário do Remdesivir, que a utilização ele já nasceu modesto no sentido assim, não só pelo custo, né? Mas pela restrição do uso. A outra avenida, digamos, muito promissora são os anticorpos monoclonais, né? E aí o baricitinib, por exemplo, é muito promissor, né? Tem o tofacitinib também usado junto com o corticoide, que tem mostrado resultados bastante promissores, alguns medicamentos biológicos. As vacinas seguramente exigem estudos de fase 4 para definir taxa de proteção, tempo de duração dessa proteção e quando nós precisaremos ser revacinados ou se precisaremos. E o grande desafio que eu acho, como eu lhes disse inicialmente, é a chamada síndrome pós-Covid ou a Covid longa, pelas sequelas que ela produz, né? A Covid é uma doença que deixa muita sequela. Hoje tem trabalhos publicados mostrando que praticamente 80% das pessoas que tiveram Covid-19, mesmo não grave, né, forma moderada, tratada em casa, pode ficar com sequela, e essas sequelas são da ordem
do aparelho respiratório, neurológicas, muita neuropatia periférica, vasculares, né, pessoas que curam a doença e precisam fazer amputações de extremidades depois, muita sequela psiquiátrica, tem muito trabalho publicado nessa área, com alteração de comportamento, pelo trauma, pela própria doença, né? Nem todas as questões dessa patogênese estão explicadas, exige, portanto, serviços de complexidade bastante razoável para a reabilitação funcional dessas pessoas, né? E esse é um trabalho também muito interessante, publicado recentemente, mostrando que 80% pelo menos fica com algum sintoma, dos quais o mais predominante é fadiga, né? A fadiga da Covid, quem teve sabe disso, eu tive, né? São meses em que você não é a mesma pessoa, né? Você volta à sua vida normal, porém você não sobe uma escada como subia antes, enfim, então não há dúvida de que a fadiga da Covid-19 é algo muito importante e vai desde anosmia, que dura muito tempo para voltar, dor de cabeça, fazendo um quadro como se fosse uma encefalite crônica, perda de memória, enfim, alterações de comportamento, dores articulares como se fosse chikungunya, enfim, há uma sorte variada de sintomas. E, finalmente, o que nós ainda não sabemos da doença, né? Nós não sabemos quantas pessoas foram infectadas pela Covid no mundo, não conhecemos todos os sintomas, não explicamos de modo completo, né? Esse ator aí, Paulo Gustavo, é um exemplo muito claro, né, de que um jovem de 42 anos, sem comorbidade, pode evoluir com uma forma tão maligna de doença, né? Não conhecemos todos os fatores de risco, mas conhecemos alguns, né? Então está determinado que fatores cardiovasculares, hipertensão arterial fora de controle e obesidade são fatores de risco claramente definidos. Não conhecemos todas as sequelas, não sabemos se as vacinas trarão imunidade muito duradoura e se teremos outras ondas com a letalidade igual a essa, né? Em relação às plataformas de vacina, não sabemos se a vacina BCG, ora testada em fase 3, poderá realmente reforçar a imunidade de outras vacinas, né, dado que o estudo foi interrompido justamente porque começou a vacinação para a Covid-19. Não sabemos quando as vacinas precisarão sofrer modificação, tendo em vista novas linhagens, né, porque nós já sabemos que a proteção não é igual frente às novas linhagens, o quão duradoura será a imunidade conferida, mas seguramente sabemos que ela é maior do que a imunidade conferida pela doença per se. Não sabemos se poderemos associar vacinas de mesma e de diferentes plataformas, muito provavelmente sim, né? Aqui no Rio de Janeiro, seguindo o Reino Unido, nós acabamos de liberar a associação da vacina da AstraZeneca, que está suspensa para grávidas, com a segunda dose com a Pfizer, e isso está eticamente autorizado, e a plataforma, a plasticidade das novas plataformas, sobretudo das vacinas de RNA mensageiro, seguramente elas poderão, apesar da sua complexidade de produção, ser recompostas num outro momento, né? Então, esses eram os comentários básicos, assim, deixa eu interromper aqui. Só eu sair, Blenda? Só eu apertar aqui o fechamento? Isso. Acho que estou de volta, né? E, com isso, esses eram os comentários que eu gostaria de fazer, Josiana, e estou inteiramente à disposição de vocês para qualquer pergunta ou discussão que queiram levantar. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite e pela atenção de todos. Extra, né? A professora Josiana já está entrando. Foi muito esclarecedora, uma visão global e ampla, que eu acho que só a senhora é capaz de nos fornecer com tanta clareza, né? Uma pergunta eu gostaria de fazer para a senhora a respeito das vacinas. Ontem eu até coloquei na minha rede social um trabalho do JAMA sobre a fertilidade, que não haveria alteração, mas o N era pequeno do número de pacientes, né? 70 dias após a segunda dose da vacina. A senhora pode nos falar alguma coisa sobre alterações de fertilidade, se isso caminha dessa maneira mesmo? Se a senhora tem conhecimento sobre algum estudo? O áudio está fechado, já liguei.
Olha, José, eu não tenho, não. Eu não conheço nenhum trabalho, assim, como não é uma área, né, como eu disse, né, faz parte da tsunami dos papers, né, até né, nessa área, né, então essa não é uma área que eu esteja muito informada, não me sinto à vontade para responder, né. Eu tenho a mesma informação que você acaba de dar, mas eu não saberia responder se há prova de que muda, né. A impressão que eu tenho é que não. Né, que não há, né, alguns estudos, inclusive, relacionados à taxa de testosterona, né, que haveria uma relação nos homens diretamente com a taxa de testosterona básica dos homens, no sentido de aumentar a fertilidade, mas são conjecturas assim que nós temos visto, mas eu não estou à vontade para responder por isso. O trabalho ontem lá que foi publicado no Jornal, ele foi animador, porque tem sido um empecilho para vacinação em pacientes jovens, né? Mas lá realmente 70 dias após a segunda dose não mostrou alteração. Isso é para chamar mais essa população mais jovem para romper esses desafios da vacina, né? Mas vamos ter que aguardar mesmo, igual a senhora colocou. Mas vou passar a palavra para a professora Josiana e ela conduz aí conosco. O Lucas tinha uma pergunta aí, não era, Lucas? Tenho, professora. Bom, noticiário hoje é algo que às vezes informa, às vezes desinforma. Então, a minha questão é a seguinte: alguns países têm questionado eficiência e eficácia de algumas vacinas em função de não se observar um grande percentual de imunizados. Seria isso por politização ou algum motivo científico considerável? Doutora, tem alguma opinião a respeito? Olha, Lucas, eu sempre tenho muito cuidado, né, com essa coisa de opinião. Opinião a gente sempre tem, né, sobre tudo, né, mas, enfim, o quão válida ela é frente à demonstração válida digamos assim, de qualidade, de evidência daquilo que está publicado, né? Então, nós sempre nos pautamos pela qualidade da evidência daquilo que está sendo feito, né? Então, assim, eu acho que nós estamos num momento tão desafiador, entendeu, Lucas? Assim, e eu acho que essa politização, que sobretudo no Brasil nos vitimizou tanto, ela foi desastrosa, né? Desastrosa, não tenho dúvida, né? Então, por exemplo, quando alguém desmerece uma das vacinas que estão em uso no Brasil, como, por exemplo, a Coronavac, eu entendo que a Coronavac ainda não publicou o seu trabalho revisado por pares, fase 3, etc., que nós precisamos muito disso para nos dar mais conforto, né? Mas desmerecer a vacina, que foi a primeira vacina usada no Brasil, que vacinou praticamente todos os profissionais de saúde, né? Exceto nós da Fiocruz, que nos vacinamos muito precocemente com a AstraZeneca, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho dito sempre, é uma frase meio lugar comum, né? Mas eu sempre tenho dito que vacina boa é vacina no braço, né, Lucas? Então, assim, se depois nós vamos precisar, né, antes que alguém pergunte, né, se depois, né, nós vamos precisar, nos estudos de fase 4, né, revelarem que será necessário uma terceira dose de reforço, seja da Coronavac, seja de outra plataforma vacinal, isso é uma resposta, nós temos que estar preparados para isso, né? Mas isso não desmerece nenhuma das vacinas que nós hoje temos em uso no mundo e no Brasil, de modo geral, né? Nós sabemos que algumas vacinas têm realmente uma taxa de proteção, de eficácia, né, menor. Agora, eu sempre que respondo ao público leigo, assim, sabe, Lucas, eu tenho dito, olha, esquece esse nome, eficácia só interessa para nós pesquisadores desenvolvendo estudo. Para o mundo real, o que interessa é efetividade, isto é, taxa de gente vacinada, né? Quanto mais gente vacinada tiver com qualquer vacina, nós estaremos resultantemente interferindo na cadeia de transmissão de uma doença que tem um RT acima de 1, como todos nós sabemos, né? Uma taxa de transmissão muito alta, né? Então, portanto, uma doença de grande morbidade e, por que não dizer, de grande letalidade, como nós sabemos que foi, sobretudo, no Brasil. Então, eu considero que qualquer politização, Lucas, é uma tragédia, e no Brasil eu não tenho dúvida que tem sido. Excelente, professora, muito obrigado. Eu concordo a respeito da opinião e da evidência, com certeza eu fico com as evidências. Bom, a Ingrid Alvarenga tem uma pergunta. Ela gostaria de saber se a senhora teria um palpite de quando a população estará com 70% das pessoas vacinadas. Olha, se nós mantivermos essa velocidade tão aquém do desejável, vai demorar, né? Vai chegar provavelmente
até passa do ano, né? Eu acho que o Brasil teria condições perfeitas pela expertise do PNI, que nós sabemos, né? Se nós pensarmos no exemplo prático, né, Lucas? Nós vacinamos todo ano mais de 70 milhões de pessoas com a vacina da gripe. Em 6 semanas, olha a eficiência que nós temos no PNI. E essa eficiência não pôde ser colocada em prática na vacinação para a Covid-19. Primeiro, por questões políticas, e segundo, porque não tinha vacina para dar essa agilidade. Nós teríamos que estar vacinando 2 milhões de pessoas por dia, e não estamos. Nós sabemos que não estamos, né? Então, assim, isso nos coloca numa posição muito desfavorável em relação àquilo que seria desejável. Então, nesse ritmo, nós não vamos conseguir vacinar, como eu previra, de vacinar 70% da população do Brasil até setembro, que seria o ideal, para depois, então, ir cobrindo o resto e a gente ter um segundo momento, que seria intervir sobre a transmissão. Nesse momento, nós estamos querendo diminuir mortes pela doença e hospitalização pela doença, que é o grande impacto inicial. Excelente, professora. Bom, o Vinícius elogiou a aula e pediu detalhes sobre o estudo na cidade de Botucatu. A senhora teria esses detalhes? Olha, não tenho muitos detalhes, né? Mas Botucatu foi um estudo de cidade fechada também, né? Eles vão vacinar 80%, se eu não me engano, da população adulta acima de 18 anos. Então, assim, eu vou dizer o que eu penso desses estudos, né? Como de Serrana, né? Como agora nós estamos fazendo em Paquetá, na ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, né? Como vocês sabem, pela Fiocruz, junto com a Prefeitura do Rio. Eu acho que esses estudos de população fechada, que vão não apenas fazer um estudo de intervenção, ou seja, vacinar todo mundo, mas todos eles se acompanham de coortes de pacientes que vão ser estudados imunologicamente. Então, eu acho que nós teremos estudos de marcadores inflamatórios, marcadores de proteção. Os resultantes desses estudos são muito úteis e muito necessários para o Brasil, que tem essa capacidade de fazer. Então, assim, eu acho que o estudo de Botucatu é mais um, né, em população urbana de uma cidade maior, né? Eu acho que são 100 e poucos mil a amostra, não me lembro, não sei os detalhes desse estudo, né? Mas eu o vejo como uma contribuição muito, muito, muito relevante nesse momento. Professora, uma última pergunta da Carla Silva Teixeira. Ela relata que leu um estudo onde a Coronavac foi testada em crianças a partir de 3 anos, nas fases 1 e 2, e apresentou resultados promissores. A senhora acredita que em breve vacinaremos as crianças? Eu não sei o quão em breve, né? Mas eu não tenho dúvida que sim, né? Porque é a mesma situação das gestantes, né? Quer dizer, mesmo à medida das devidas proporções, né? Porque as crianças têm uma letalidade muito baixa, têm taxa de complicação muito baixa, ao contrário das gestantes, que são grupo de alto risco, né? Então, exatamente como ocorre com as doenças virais outras, né? Com H1N1 foi assim, né? Então, assim, as gestantes são, pela sua própria condição, um grupo de alto risco que deve ser vacinado rapidamente, né? As crianças, por outro lado, elas não entram em estudos de fase 3 também, né? Tem estudos começando agora com elas, da Pfizer, inclusive, que eu sei, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e a Janssen estava pensando em fazer, mas eu não sei se já começou. Então, assim, precisará ter estudos nessa população, que é uma população difícil, né? Porque você tem que ter termos de consentimento dos pais ou da criança menorzinha, né? E tem muita perda nesses estudos, né? Porque há uma mobilidade social grande aí nos nossos países, né? Excelente, professora. O José Xerém tem uma pergunta, vou passar a palavra para ele. Professor, nós vamos ter que conviver no Brasil com a epidemia, com a doença aguda e com um grande contingente de pessoas doentes cronicamente, passando por essa fase ainda de melhora, de recuperação. A senhora acredita que a gente tenha algum modelo de medicação para essas pessoas que estão com sequelas mais prolongadas da Covid, que a gente possa usar alguma coisa para esses pacientes? E uma outra pergunta, se a gravidade da doença está influenciando
essa segunda etapa, ou essa doença crônica relacionada à Covid? Primeiro, em relação aos remédios, né, eu acho que para reabilitação, não. Né, eu diria que não. Né, o que há são coisas muito específicas, condutas do ponto de vista farmacológico, eu diria, customizadas. Né? Porém, do ponto de vista de protocolos, aí sim, aí eu acho que esses doentes todos têm que seguir protocolos de reabilitação pulmonar, por exemplo, de reabilitação cardiopulmonar, que são importantes, né, de reabilitação neurológica, de reabilitação psiquiátrica, né, para recomposição. Eu tenho paciente que não consegue voltar para o trabalho. Então, ele precisará ser encaminhado para um serviço onde ele possa ser reabilitado, e ele vai ganhar muito menos. Enfim, isso se reveste de uma complexidade muito grande. Mas eu acho que, do ponto de vista medicamentoso, não vejo, porque esses antivirais novos que nós vamos testar, inclusive, eles são para caso recém-diagnosticado ou assintomático, né, que não faz diagnóstico e vai positivar um PCR quando repete pela 4ª vez, isso pode acontecer, né? Então, assim, eu acho que não, eu acho que esses antivirais que nós estamos estudando, monoclonais, são para casos ditos graves, hospitalizados, mas fora de terapia intensiva, ou não hospitalizados, moderados, em pacientes que não tenham perda, que não surjam. Perfeito. José, mais alguma pergunta? Tem mais duas, surgiram duas agora. A Karen Luz, ela elogia a professora, diz que a presença foi fundamental no enfrentamento à pandemia, e ela indaga o seguinte, professora: num planeta Terra em constante evolução, qual deve ser a posição das instituições científicas perante esses problemas? A posição deve ser aquela que todos nós, seguramente, nessa mesa defendemos, né? Que não é igual a que muitos no Brasil defendem, inclusive alguns órgãos representativos de classe. Né? Infelizmente, nós temos visto uma divergência entre órgãos representativos, entre instituições. Né? Então, assim, isso mistura essa coisa que eu considero uma contaminação muito, muito grande e relevante, Lucas, da política frente às ações que temos tomado. Né? Então, assim, eu acho que no Brasil nós padecemos, né? Essa cicatriz ninguém vai nos tirar, infelizmente. Nós padecemos de um erro crônico. Desde o início, eu tenho dito isso, desde a minha primeira entrevista dada no dia 13 de março de 2020, quando eu disse: nós precisaremos, para o enfrentamento de uma pandemia que vai chegar pesada, que vai revelar a enorme desigualdade brasileira, nós precisaremos de uma coordenação homogênea, harmônica, que una todas as forças da comunidade científica brasileira, das instituições acadêmicas, das sociedades médicas e da sociedade civil e governo. Mas isso nunca foi feito, né? Nós conhecemos a história, né? Só fazendo um comentário disso, né, professora? A senhora começou a apresentação com um trabalho da Science de 1919. E ciência é tudo que a gente precisa, o entendimento, esse engajamento. E, infelizmente, a gente ainda patina muito nesse entendimento do que é básico, né? Do que é o beabá já do enfrentamento para uma doença infecciosa, e que a gente discute, a gente não, né? Como a senhora colocou aqui nessa mesa, todos entendem essa importância, mas a gente vê gestores e profissionais que deveriam estar à frente da ciência e dessa defesa, negligenciando a pesquisa, negligenciando a testagem, negligenciando a vacina, como a senhora bem colocou das variantes, né? A gente ainda sequencia muito pouco. Então, felizmente, a gente está tendo aqui a oportunidade de, junto com o Dr. Vitor, no Núcleo de Pesquisa Biomédica, fazer o sequenciamento, o apoio do secretário de Saúde do Estado, para que a gente consiga alavancar um pouco mais isso aqui em Minas Gerais e em termos de Brasil, né, mas ainda realmente é uma luta árdua contra o que a gente deveria estar unido, né? Que é na defesa da ciência, na defesa da pesquisa, na defesa dessas medidas não farmacológicas também, que a senhora bem colocou lá no início. Concordo inteiramente, né? Mas a gente tem visto, inclusive, não no ambiente universitário, né, Josiane? Em geral, no ambiente universitário, as coisas costumam ter um grau de entendimento melhor, né? Agora,
Quando isso vai para outras organizações, inclusive de classe, a quantidade de equívoco que se soma, e isso permite que permite esses espetáculos grotescos que nós vimos na CPI, né? Enfim, com depoimentos contundentes de um, mas muito contundentes, mas equívocos de outro, né? Então, assim, a Covid-19, infelizmente, revelou o que o Brasil tem de melhor pela nossa enorme capacidade de trabalho, de produzir equipamentos a baixo custo, etc., de tratar pessoas, de ser a resiliência brasileira, né, eu diria, né? E revelou o nosso pior também. Exatamente. E às vezes a gente encontra essa resistência onde a gente menos espera, né? E às vezes onde a gente não espera, a gente encontra esses apoios à ciência. É uma doença complexa e um sistema complexo. A Covid mostrou que a lei de Murphy existe, né? Exatamente. Você encontra um erro, você pode estar certo de que encontrará o erro de novo ou o equívoco de novo depois. Né? Exatamente. Só fecha com a última aí, Lucas. Joia. Só um comentário. Um dos parâmetros para a gente, né, realizar a ciência é a avaliação do risco de viés. Então, a ciência ideal é aquela que é feita sem viés. Mas para a gente finalizar, uma dúvida da Thaís Alvarenga. Ela cita o seguinte: o padrão ouro para o diagnóstico da Covid é o PCR, mas estudos apontam o uso de imagens médicas computadorizadas. Como ficam essas questões, essas análises das imagens após o paciente ser vacinado? Bom, após o paciente ser vacinado, isso não quer dizer que ele não possa ter um PCR positivo e ficar doente, claro, né? Haverá alguns modelos, né, a gente sabe que já há, né, de definição de comprometimento pulmonar e sequela, né, já tem modelos matemáticos testando isso, né, para saber quando é que vai poder entrar em fase clínica, né. Eu acho que tem tanta coisa, Lucas, para responder, né, que eu diria que essa questão da radiologia, né, já que está tão bem estabelecida em percentuais, etc., né, e sempre somado à clínica, porque a Covid-19 também aproximou muito nós todos profissionais de saúde, né? Então todo mundo sente a necessidade de trabalhar integradamente, ninguém mais é eu sozinho tratando de um paciente, né? É impossível. Então encerramos as perguntas, né, Lucas? Encerramos. Professora Margarete, foi uma enorme satisfação tê-la conosco. Então, assim, só elogios, como esperado, né, nos comentários. Muitíssimo obrigada por compartilhar o conhecimento, a experiência e trazer para a gente um pouco mais de clareza acerca dessa doença que a gente ainda vai enfrentar aí por um bom tempo, né? Frente a esses desafios. Com certeza. Que a gente tem pela frente. Zé, você quer finalizar de alguma forma, por favor? Só agradecer, né? A senhora tem aí honrado a todos os brasileiros com a resiliência, com a persistência, com a perseverança em falar coisas centradas, corretas, e ser o norte. E numa pandemia, para nós que estamos assim buscando referência, ela tem sido uma referência para todos nós. Fica aqui meu agradecimento e que a senhora tenha forças aí para continuar nos ajudando e empenhando a ciência brasileira em dias melhores. Muito obrigada. Nós todos, né, José? Nós todos, porque, assim, compromisso não nos falta, né? Nós gostamos do que fazemos, né? Eu sempre digo, né? Vocês não estão... Os profissionais estão muito cansados, todo mundo, né? Porque é muito duro, né? Nós vivemos com muita coisa triste, nós perdemos, né? Eu já perdi, particularmente, 3 colegas de turma, né? Colegas queridos, enfim... por acaso 3 homens, minha irmã, quase perdi minha irmã com Covid-19, temos doentes graves, internados, então assim, a cicatriz que esse período vai nos deixar é muito grande, mas ela nos é muito inspiradora também, sabe, José? Eu acho que nós todos estamos sentindo uma necessidade, não de nos recolher, mas de comparecer, né? Então, acho que essa iniciativa do Milton, que há pouco mostrava para nós daquela fotografia, né, do que ele quer gravar lá em Brasília, né, é muito eficiente, é muito comovente, eu diria, né, de tudo aquilo que nós
temos sido capazes de fazer. E eu acho que ainda seremos capazes de criar muita coisa. E eu vou dizer uma coisa assim, vou ousar lhes dizer e compartilhar, porque estamos entre colegas, né? Eu acho que a comunidade acadêmica brasileira, né, vocês veem como vocês estão trabalhando, ela mostrou um enorme compromisso e uma enorme capacidade de trabalho, né? A despeito da perda de tantos cérebros preciosos que foram embora, eu acho que nós mostramos uma grande capacidade de produção, né, desde equipamentos a baixo custo, trabalhos em cooperação internacional, como muitos de nós, publicações, né, nós, como se dizia, como diriam os nossos alunos, né, não estamos tão mal na fita, nós estamos mal não pela nossa incapacidade de trabalhar, mas pela maneira como temos sido, inclusive, tratados por digamos, essa epidemia paralela, que é essa politização e o uso arbitrário de medicamentos e tudo que nós estamos de acordo que não foi bom para o Brasil. De fato, professora, muito obrigado, muito incisivo, muito contundente, muito esclarecedor. Foi uma palestra que não deixou dúvidas. Muito obrigado mesmo, viu? Eu é que lhes agradeço e desejo sucesso aí. Espero um dia poder visitá-los. Se Deus quiser. Seria um prazer. Tá bom? Agradeço muito obrigada. A todos que estiveram presentes. E, professora Margarete, agradeço pela apresentação e agradeço por representar tão bem a nossa ciência, a nossa pesquisa e cada um de nós nesse enfrentamento. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Um bom trabalho a todos e sucesso para Lavras. Obrigada, professora.